Champignon não foi uma pessoa que cometeu um crime isoladamente. Ele não teve essas condutas, não teve esse comportamento lesivo, esse comportamento criminoso uma vez na vida dele. Ele já vinha cometendo esse tipo de comportamento de maneira reiterada. Ele era um padrão fixo do seu comportamento. Agir de maneira ilegal, tipo assim, causando danos físicos em outras pessoas, causando danos patrimoniais. E o que é o que a gente chama aqui agora de transtorno da conduta? Quando a gente discutiu o transtorno de personalidade antissocial, que eu falei com vocês, aquela indiferença que a pessoa sente com a indiferença que a pessoa sente muitas vezes em causar dano em outras pessoas, a falta de empatia, a ausência de remorso, a gente estava discutindo esse transtorno, que é o transtorno de personalidade antissocial, na vida adulta. Quando a gente pensa no transtorno da conduta, a gente está pensando num transtorno que é similar ao transtorno de personalidade antissocial, mas relacionado à criança e adolescente, aos menores de 18 anos. Então, quando a gente está pensando aqui em transtorno da conduta, a gente está pensando nesse padrão de comportamento, nesse tipo de comportamento emitido por menores de idade. E a gente sabe que a infância e a adolescência é um período de formação da nossa personalidade. Então, muita coisa que acontece quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, vem a influenciar em nossas vidas, ao longo da nossa vida. Tanto que é muito importante, quando a gente pensar em transtorno da conduta, que a gente vai discutir os sintomas aqui, a gente pensar que é um conjunto de sintomas, é um conjunto de sinais que podem ser tratados e quanto mais cedo se tratar, quanto mais intensivamente a gente tratar esses sintomas, a gente tem uma probabilidade maior de que um transtorno da conduta não evolua para um comportamento criminoso. Então, gente, quando a gente fala em transtorno da conduta, a gente está pensando em um padrão de comportamento repetitivo e persistente, no qual são violados direitos básicos de outras pessoas, ou normas ou regras sociais relevantes e apropriadas para a idade. O que isso aqui está querendo falar? Em resumo, que o comportamento ele não é um comportamento isolado, não é uma pessoa que agrediu o colega uma vez na vida, não é adolescente que cometeu um furto uma vez na vida, não é a criança que cometeu um comportamento violento com o animal uma vez na vida. A gente está pensando aqui no conjunto reiterado de comportamentos. Então, a criança, o adolescente constantemente age dessa maneira. Então, vamos imaginar que ele goste de maltratar animais, de causar dor em animais. Então, constantemente ele age dessa forma. Então, constantemente ele tenta maltratar animais, tenta lesar animais. Se o comportamento que a gente está trabalhando seja furtos, então ele constantemente comete furtos. Um exemplo aqui que é bem legal antes de eu passar o slide, que tinha uma série, tinha não, tem, né? Ela já terminou, mas tem uns episódios, que é Dexter, que é uma série que era muito famosa 4, 5, 6, 7 anos atrás. Hoje surgiram tantas outras séries que ela caiu um pouquinho no esquecimento. Mas Dexter, ele era uma pessoa que bem provavelmente tinha transtorno de personalidade social. Ele era um adulto. Só que aí tem cenas da série que mostram a infância de Dexter. Assim, Dexter criança. E tem um episódio que o pai dele chega para Dexter e fala: Dexter, o cachorro aqui de casa sumiu. Aí Dexter, daí porque ele sumiu. Aí o pai dele vai lá e fala: eu comecei a cavar no quintal e achei os ossos do cachorro enterrados. Aí Dexter vai e tenta explicar: não, pai, é porque o cachorro fica latindo, tava irritando. Aí eu fiz isso com ele. Aí o pai vai lá e fala: mas eu encontrei ossos de vários outros cachorros lá também. Aí começa a perceber que Dexter ele tem um prazer excessivo, uma vontade excessiva de lesar ou crianças, ou pessoas, ou animais. Então, esse comportamento que ele fez com o cachorro, ele tenta fazer também com outras pessoas. Tanto que o desenvolver da série é isso. Dexter se torna um policial e ele começa a satisfazer esse desejo dele de maltratar pessoas, de matar pessoas, de causar danos em pessoas, com criminosos que a justiça não conseguiu alcançar. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque
Lógico, é uma série, né? É um caso fictício. Mas desde Qual é a da série, adolescência, professor? Dexter, Dexter Morgan. é, Eu assisti. é, eu Ele é um assisti perito poucos de episódios. sangue. Isso, que a tela inicial é a foto dele com sangue, assim. E ele, desde a infância, já tinha esse tipo de comportamento, igual, por exemplo, ele saiu matando cachorros por prazer de matar. Tem um episódio assim, um flashback dele na infância, dele quase tentando agredir uma criança. De alguma forma o irritou. E esse padrão de comportamento é, sabe, fidedigno com o que a gente vai discutir hoje, que é o que chama-se transtorno da conduta. O transtorno da conduta, ele engloba vários tipos de comportamentos, várias características. O que a Professor, gente pensa primeiro? Oi. qual é a aula de hoje? 3.3, gente. Tá, obrigada. Oh, por nada. 3.3, gente. Pode abrir no livrinho aí, que vai ter aulas que é só sobre transtorno da conduta. E o transtorno da conduta, ele se relaciona com vários tipos de comportamentos. Então, quando a gente pensa, frequentemente provoca, ameaça ou intimida outras pessoas. Então, é aquela criança, aquele adolescente que ele constantemente ele tenta conseguir coisas ameaçando outras crianças, ameaçando até mesmo outros adultos. Então, ele tenta intimidar outros adultos. É aquela pessoa que constantemente ele tenta provocar, tenta de alguma forma causar um desconforto em outras pessoas. Aqui entra um pouquinho que a gente lembra também como bullying. A gente pensa naquela pessoa que constantemente provoca, constantemente tenta humilhar. Aquela criança, aquele adolescente, constantemente ele tenta humilhar. Ele fica intimidando os outros colegas, até mesmo com agressões físicas. Esse é um tipo de sintoma, é um tipo de sinal do transtorno da conduta. Frequentemente inicia brigas físicas. Essa criança ou esse adolescente, ele tem uma alta probabilidade de tentar brigar com um colega, tentar brigar até mesmo com adultos, tentar constantemente agredir outras pessoas, causar danos físicos em outras pessoas. Então, quando a gente pensa em frequentemente inicia brigas, a gente está pensando, como o próprio verbo fala, frequentemente, num comportamento que ocorre várias vezes. É um comportamento que não foi numa desavença, jogando bola, a criança briga com a outra. E ele brigou com o coleguinha. Não, aquela pessoa que constantemente ele inicia brigas. Ele vê uma pessoa quietinha ali no lado dele, começa a pirraçar a pessoa e começa a bater na pessoa. E, gente, isso na infância e na adolescência. Tem muito comportamento aqui que a gente acha que é normal. Por exemplo, inicia brigas físicas. Ah, quando coisa normal de criança, que criança sempre briga com o coleguinha. Mas aqui a gente está falando em algo que foge da normalidade. Aquele comportamento que é extremamente reiterado, que acontece várias vezes, que já se tornou comum a personalidade daquela pessoa. Sabe, a criança brigona. Usou alguma arma que pode causar danos físicos graves a outros. Por exemplo, bastão, tijolo, garrafa quebrada, faca, arma de fogo. Aqui a gente já está pensando num comportamento um pouquinho mais severo. Que a ideia é que, além dessa criança estar iniciando brigas, estar participando de brigas, ela utiliza de objetos que claramente podem causar danos sérios em outra pessoa. É diferente uma criança que inicia brigas com a outra, mas tá agredindo com a mão, tá dando murro, tá dando chutes, tá dando pontapés. É diferente de uma criança que pega uma pedra e quebra a cabeça de outra criança. Que pega um bastão e bate na cabeça de outra pessoa. Que pega um tijolo e bate na cabeça de outra pessoa. Quando eu era adolescente, a gente tava numa festa uma vez, eu não esqueço disso. Aí teve uma confusão, eu já tava saindo junto da confusão. E eu vi um rapaz falando: eu vou pegar a garrafa, vou bater na cabeça da pessoa. No que bater, vai quebrar, eu já vou virar furando. E isso é justamente esse sintoma. Você usar uma arma que pode causar sérios danos em outra pessoa. Gente, até então, tá entendendo? Sim. Ninguém Eu tá tô entendendo, entendendo. professor. Tá, Sim, né? professor. Então, gente. Oi? Sim. Sim. Ah, sim. Isso. E
Hoje, e esse tanto de sintomas que eu estou falando aqui agora, porque eu estou trazendo, porque realmente o DSM, que é o manual diagnóstico que descreve os transtornos psiquiátricos, ele traz sintomas e sinais, que é justamente esses pontos que eu estou falando aqui agora, para a gente tentar realmente compreender como é que é o transtorno. Já que a aula de hoje é só sobre isso, eu acabei dando uma aprofundada. Então, seguindo um pouquinho mais para frente, foi fisicamente cruel com pessoas. O que é isso? Eu já comentei em sala de aula com vocês que tem um tipo de crime que eu tenho total repulsa. Eu acho que é um dos crimes que, para mim, se não for o pior, tá no rol dos piores crimes que uma pessoa pode fazer com a outra pessoa, que é torturar. Você claramente ser cruel, infligindo dor em outra pessoa. E quando a gente pensa nesse no sinal aqui do foi fisicamente cruel com pessoas, é essa ideia. A ideia da criança e do adolescente que ela foi cruel, que ela tentou lesar, tentou machucar outra pessoa, causar danos físicos e se sentiu até mesmo bem com isso. Quando eu dei o exemplo mais cedo aqui agora de Dexter tinha isso, só que Dexter já era adulto, na fase adulta, com pessoas, por exemplo, ele pegava um criminoso e ele matava o criminoso com aquele prazer, sabe, com aquela volúpia. Ah, aquela pessoa não foi presa e pegava aquela pessoa, ele descarregava toda a vontade que ele tinha de ser cruel com pessoas, ele direcionava para criminosos. E quando a gente pensa isso na infância, na adolescente, a gente tem que pensar em pessoas que são fisicamente mesmo, de infligir dor, de bater com coisas pontiagudas, de tentar, de alguma forma, realmente causar dano em outras pessoas. E não só em pessoas, quando a gente pode olhar aqui o sinal número 5, que a ideia é que esse tipo de comportamento pode ocorrer com animais. A pessoa é Professor, Jane constantemente... aqui, Oi, deixa eu interromper Jane. aqui. Essa dor, infligir dor física, também pode ser infligir dor moral? Não, gente, infligir dor moral entra mais próximo do que a gente pensa em provocar, ameaçar, intimidar outra pessoa. Então, que é mais próximo daquele bullying sem agressão física. Então, vamos imaginar que você provoca outra pessoa com a característica dela. Sei lá, a pessoa é feia. E você constantemente fica evidenciando isso. Ah, orelhudo, e a sala toda exclui aquela pessoa. Você tenta... Gente, eu vou citar um caso aqui que eu acho extremamente complicado, que é na época de escola, adolescente em regra só faz besteira. E tinha uma turma lá na escola que ela tinha um coleguinha e eles descobriram que acho que a mãe do coleguinha tinha transtornos mentais. E os colegas constantemente ficavam provocando ele e relacionando a isso. Esse problema mental da mãe dele. Isso é uma violência psicológica? É. Mas entra nesse primeiro sintoma da gente aqui. Frequentemente provoca, ameaça ou intimida outras pessoas. Ah, professor, é bem similar com a crueldade. Sim, é cruel. Só que não é uma crueldade física, não é uma crueldade mental. Você, de alguma forma, Então, está tentando. Oi, pode falar. só se enquadra, então, se fosse violência física. Isso, violência física. Nesse sintoma, que é o 4. Que foi fisicamente cruel com outras pessoas. E como Mas eu a pessoa falei, pode ser boazinha, gentil, mas ser cruel com animais e com outras pessoas, não é isso? Pode, gente, esses sintomas que eu estou falando aqui agora, vocês vão ver que para a pessoa ter o transtorno da conduta, ele não precisa reunir todos esses sintomas. Então, se ele reunir 3 sintomas, a gente já fala que ele tem transtorno da conduta, por exemplo. 3 ou mais, perdão. A gente já fala que ele tem transtorno da conduta. Então, eu estou falando vários sintomas, mas não quer dizer que a pessoa tenha todos esses sintomas. Ele pode ter só alguns, pode ter mais do que outros. Então, esses sintomas aqui, por exemplo, a pessoa pode ser extremamente cruel com pessoas e ser super love com animais, sabe? Super defensor dos animais. Você defensor dos animais e ser super cruel com outras pessoas. Nada impede um sintoma ou outro. Ou, por exemplo, pode ser cruel, mas nunca roubou, nunca furtou. Sintoma número 6. Roubou durante o confronto com a vítima. Que aqui já entra no exemplo que eu dei no começo da aula. Que quase todo mundo aqui conhece
um menor, conhece um adolescente, conhece uma criança, que desde as idades iniciais já cometia furtos e até mesmo roubos mesmo. Ele pegava uma faca e tentava subtrair a coisa de um idoso. E tentava agredir a pessoa para subtrair alguma coisa. Por exemplo, hoje eu acho que não acontece mais isso, porque hoje as pessoas subtraem celular. Mas quando eu era adolescente, a gente ia de boné para a escola, e na hora de ir embora, geralmente o pessoal tomava o boné da gente, que é um roubo. E muitas das vezes essas pessoas faziam isso com uma faca. Você tinha um relógio, a pessoa tomava na saída da escola, lhe roubava com a faca. Você tinha era até tão assim que até umas pulseirinhas que tinham, que eram bem baratinhas na época, tipo, acho que era 3, 4 reais. As pessoas vinham com a faca e subtraíam da gente, roubavam da gente quando a gente era adolescente, quando a gente era criança. E é justamente esse sintoma que a gente está falando aqui agora. E a gente está falando daquela criança, daquele adolescente que ele utiliza da força para subtrair algo. No senso comum, tá, que não é um termo muito técnico, é a ideia do que a gente chama de assalto. Sabe que a gente, no senso comum, a gente fala assalto. O que é um assalto? Assaltou o supermercado aqui de frente. Só veio com a arma e subtraiu algo. É essa ideia. Essa criança, esse adolescente, ele utiliza de algum meio, ou de uma arma, ou de fogo, ou de uma faca, ou até mesmo de um bastão, de alguma coisa, um pedaço de pau, para subtrair algo, para furtar algo, para roubar algo. Furtar não, perdão, gente, para roubar algo. E por fim, no sintoma agressão em pessoas e animais, forçou alguém à atividade sexual. Eu acho que eu já dei o exemplo para vocês, que é muito comum, principalmente em crianças em situação de rua, crianças e adolescentes, esse tipo de comportamento. E às vezes até mesmo entre eles, sabe? A pessoa mais velha tenta forçar alguém à atividade sexual. Tenta de alguma forma conseguir um contato sexual com outra pessoa de maneira forçosa. E, gente, e isso não é algo incomum dentro do transtorno lógico para criança e adolescente. É porque muitas vezes a gente liga essa violência sexual a pessoas adultas cometendo. Mas também há uma alta taxa quando a gente pensa em crianças e adolescentes. Por exemplo, eu acho que não vou infringir ética nenhuma. Eu constantemente pagava um lanche para o menino onde eu estudei. Eu encontrava ele no shopping, nos lugares, eu sempre pagava um lanche para ele. E eu sempre até conversar com ele, eu conversava. E ele devia ter o quê? 13, 14 anos. Ele conseguiu estuprar um casal uma vez. Ele fez um simulacro de arma de fogo, né? Uma arma de fita isolante, não sei como é que ele fez. E ele pegou um casal na rua e levou, acho que foi para rua, não lembro se foi para um beco, ou parece que foi até mesmo um hotel. E ele forçou eles a terem relação sexual, tanto o rapaz quanto a moça. E isso é um adolescente de 14, 15 anos de idade. Então, aqui próximo do que a gente pensa do estupro mesmo, do atentado ao pudor, antigo atentado ao pudor. A gente pensa na criança ou adolescente que força uma atividade sexual. Ele direciona essa violência física ou por ameaça ou qualquer outro meio que de alguma forma dificulta a defesa da pessoa a uma atividade sexual. O caso que eu realmente Champinha estuprou a adolescente. Ele ficou com ela acho, quase uma semana, constantemente estuprando. E esse comportamento que a gente traz aqui agora. Forçou alguém à atividade sexual. Ô, gente, e só um parêntese aqui. Quando eu falo que uma criança, um adolescente estuprou outra pessoa, eu estou sendo explicativo. Porque realmente a gente não fala que criança e adolescente comete crime. Então, quando eu falo que ele estuprou, eu não estou falando que ele cometeu crime de estupro.
Ele cometeu um ato fracional equiparado a esse crime, para ser bem mais técnico. Então, quando eu falo, por exemplo, com uma criança ou com um adolescente, ele assassinou outra pessoa, eu nunca falaria que isso é um homicídio, que isso é um crime. Criança ou adolescente. A gente está falando de um ato que é equiparado a um crime. É um ato infracional equiparado ao crime. Que a gente vai até discutir um pouquinho disso mais para frente. Por enquanto, tá entendendo, né, gente? Sim. Tranquilo, né? Então, bora seguir. Gente, além dessa violência com outras pessoas, com outros animais, com o meio social em si, a gente pode pensar também no conjunto de comportamentos que são para destruir a propriedade, para destruir bens materiais. Então, aquela pessoa que envolveu-se deliberadamente na provocação de incêndios com a intenção de causar danos graves. A pessoa realmente atirou fogo em um carro, por exemplo. Ele viu um carro na rua e realmente, vou botar fogo nesse carro porque ele está com o vidro aberto. Vou jogar uma bituca de cigarro aqui dentro dele. Até um barraco ali de uma pessoa que ela é usuária de saúde mental, ou como, não sei se como as pessoas chamam, doida. Vamos botar fogo em alguma coisa da casa dela. Vamos causar danos graves. E como eu falei, gente, isso aqui não é incêndio por acidente. Você vai, não, vamos brincar de botar fogo em alguma coisa. E começa a botar fogo e acaba que o fogo espalha e pega fogo num monte de barraco. Não. A gente tá falando daquela criança, daquele adolescente que deliberadamente, por vontade dele, ele objetiva causar danos graves com incêndio. Então ele quer que aquele barraco pegue fogo. Não é o caso, por exemplo, de um adolescente que ele solta um balão e o balão, por acaso, cai numa fábrica e a fábrica pega fogo. É um comportamento extremamente irresponsável? É. Mas não se enquadra nesse sinal, nesse sintoma. Porque a gente precisa que a criança ou adolescente ele tente realmente destruir alguma coisa com fogo. Ele tenta destruir algo para causar sérios danos utilizando fogo. Destruiu deliberadamente propriedade de outras pessoas. Aqui é a ideia de que a pessoa quebrou, destruiu, danificou qualquer bem material. A pessoa entrou em um supermercado, por exemplo, para cometer furtos. Na noite conseguiu entrar pela janela e, além de cometer furtos, ela sai destruindo quase tudo lá dentro. Pelo simples fato de destruir. Ele entra lá dentro, quebra a televisão, joga o computador no chão, quebra freezer. É o comportamento realmente direcionado a lesar a propriedade de alguém. É o comportamento realmente direcionado a danificar a propriedade de alguém. Hoje, a gente pouco vê isso. Mas na minha adolescência, tinha uma coisa que eu achava extremamente sacanagem. É que uns 3 anos seguidos, umas crianças e adolescentes, eu não sei de onde, eles desciam a rua que eu morava e saíam quebrando com bomba de São João os registros de energia ou de água. Então ele botava a bomba, fechava e estourava. Esse é um tipo de comportamento da pessoa que ele tenta destruir a propriedade de outras pessoas. É muito relacionado ao que a gente chama de vandalismo. Tem muita propriedade pública hoje que mal se inaugura, a gente começa a ver traços de vandalismo. Então a pessoa entra lá dentro para quebrar as lâmpadas. Então ela não furta. Isso que é acho que o tchan da situação. Aqui a gente não está falando nem no furto, na subtração. A gente não está falando de algo que a pessoa tenta ter um ganho material. Não, a gente está falando de uma situação que a pessoa tenta realmente destruir a propriedade, destruir o bem de outra pessoa. Então ela não entra para furtar uma lâmpada, ela entra para quebrar uma lâmpada. Ela entra para
quebrar um bebedouro. Ela entra para quebrar um busto, aquela estátua que tem assim, em homenagem geralmente a alguém histórico na cidade ou no estado. Então, o objetivo é destruir, é causar um dano físico, material à propriedade de alguma pessoa ou do bem público. Em Salvador tem muito isso, professor. Gente, tem isso, acho que em quase todo lugar. Muito, 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 muito mesmo de danificar a propriedade. E por que você deu o exemplo de Salvador? Porque o pessoal faz muito isso no geral? Isso. É porque em Brumado eu também acho que o pessoal faz muito isso. Tipo, quando a gente pensa em banheiro público. Quando a gente pensa em sujeira em um banheiro público, a gente pode discutir se é falta de educação, se não é, mas a gente entende sujeira. Agora, quando a gente pensa que a gente chega no banheiro público e tá tudo destruído, destruído mesmo. Vocês veem que a intenção daquela pessoa que quebrou aquela privada, que quebrou aquela pia, realmente era quebrar. Não foi um ato acidental, não foi um ato de higiene. O objetivo era quebrar. A pessoa mesmo, a pessoa realmente causa danos tentando destruir a propriedade. Era muito comum hoje, tem guarda municipal, hoje a fiscalização é muito maior, mas tinham prédios públicos. No Rio tem bastante isso ainda, professor. No Rio tem bastante ainda, né? Tem muita coisa mesmo. Aqui, eu fui em Salvador no início do ano. Em Salvador, eu achei muito menos do que no Rio ainda. Eu acho que o povo daqui é muito mais educado do que o povo de lá, sabe? O povo do Rio é mesmo, velho? Eu não sei, gente, é porque isso. Eu não sei nem se é muito uma questão eu acho. De educação, mas sabe uma coisa que eu acho problemática é porque realmente parece, principalmente quando a gente pensa em propriedade pública, que a pessoa sente uma vontade de destruir aquilo. Por exemplo, bebedouro. Qual é o sentido da pessoa entrar num ginásio de esportes e quebrar um bebedouro, quebrar um cano, tentando fazer isso? Não foi um acidente. Realmente a pessoa tenta causar aquele dano. É algo que realmente a gente considera muita falta de educação. E realmente, quando a gente pensa em grandes centros, isso é muito comum. Quando a gente pensa em capitais, vou dar um exemplo. Oi. Porque você está falando aí, e pode assim, se até um menino de classe média, não só pobre, até classe alta, que faz isso. Porque se o colégio em Conquista, onde hoje é a Faculdade de Santo Agostinho, era o São Tarcísio. Quem botou fogo no São Tarcísio era aqui do lado. Ele foi expulso da escola, entendeu? Esse menino hoje está até na Argentina. Você vê, ele era de classe média, mas botar na proporção da cidade. Aqui para a cidade ele era classe média alta, entendeu? A família dele. Então, é assim, o instinto de perversidade mesmo. E botou fogo na escola. Até o momento que o porteiro saiu, cochilou, chega lá. Eu fiquei sabendo que parece que o porteiro parece que perdeu. Parece que queimou a mão do porteiro. Deve ter uns de 12 a 15 anos. Aí eu fiquei sabendo dessa história. Eu conheço menino. Menina, hoje é rapaz, né? Mas, gente, por incrível que pareça, igual você deu esse exemplo aí que botou fogo na escola, tem caso que realmente pode ser que a pessoa não queria causar um dano. Ele botou fogo no porteiro da escola, uma pessoa. Mas parece que ele fez tipo uma bomba e jogou na sala e a bomba estourou. Foi uma coisa assim, né? Ou foi tipo assim, foi de propósito do porteiro. O porteiro tava cochilando. Ele foi na guarita. Entendi. Ah, tá. Então isso aí entra mais no sintoma que a gente falou mais cedo, que é ser fisicamente cruel com pessoas. Você ia falar alguma coisa? Eu interrompi, alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. O que é vandalismo? Gente, vandalismo é a gente tentar destruir um patrimônio, por exemplo. E quando eu falo destruir, não é necessariamente quebrar. Porque, gente, eu respeito muito arte de rua.
Mas, por exemplo, se você chegar no muro na pessoa que pintou o muro da casa dela, e você chegar lá com spray e sai escrevendo um monte de coisa lá. Isso entra no que a gente chama de vandalismo. Por mais que a gente pode falar, é arte de rua. Se você tenta destruir coisas da rua, é a ideia de vandalismo. Por exemplo, aquele exemplo que a gente deu de quebrar um bebedouro, quebrar as lâmpadas de um ginásio. Entra no que a gente chama de vandalismo, de você tentar destruir a propriedade de outra pessoa, você tentar um comportamento lesivo contra uma propriedade, que é realmente mais ou menos esse sintoma. Você destruiu deliberadamente a propriedade de outra pessoa. O exemplo que eu dei que faziam lá na rua, botar a bomba no registro de água e estourar o registro de água da casa da gente, que eu achava extremamente sacanagem. Você chegava em casa no São João, você estava na rua, chega em casa, tá lá a água. Você já vinha na rua de baixo sabendo o que tinham feito, porque você já via a água descer na rua. Aí você já lembrava, né? O ano passado fizeram isso. É isso, essa destruição do patrimônio. E realmente é a intenção da pessoa. Porque quando eu era mais novo também, por exemplo, uma pessoa que ele era mais novo que eu, ele foi tentar brincar de carro no carro da mãe dele. Ele sabia dirigir, mas ele não sabe direito o que ele fez. O carro saiu, bateu na garagem da mãe dele e na garagem de outra pessoa. Se destruir a propriedade de uma pessoa, destruiu, mas não foi intencionalmente. A gente está falando aqui de um comportamento intencional. Que é igual o exemplo que o colega falou mais cedo, falou aí agora do porteiro, que botou fogo no porteiro. Eu mesmo nem sabia que tinha sido dessa forma. Porque quando me contaram na época, eu pensei que ele tinha tentado, tipo, assustar, tipo assim, jogou uma bomba de fogo, alguma coisa assim, pra assustar e acabou pegando no porteiro. Não, foi uma coisa bem mais cruel agora, né? Que tipo, foi intencionalmente com o porteiro. E é esse tipo de comportamento que a gente pensa em transtorno da conduta. Por exemplo, indo um pouquinho mais para frente. Invadiu a casa, o edifício ou o carro de outra pessoa. E como eu falei, gente, tudo que eu estou falando aqui é de maneira reiterada. Então a pessoa constantemente tenta entrar em casas, tenta entrar em edifícios, tenta entrar em carro de outras pessoas. Frequentemente para obter bens materiais ou favores ou para evitar obrigações. É aquela pessoa que ela utiliza-se da trapaça como uma filosofia de vida. Então, ela tenta conseguir a maioria das coisas através da trapaça. Por exemplo, acho que quase todo mundo sempre teve algum colega de escola, alguma coisa ou de rua, ou de igreja, de algum ambiente, que ele parecia ser mais esperto, ou por ele ser mais forte, ele tentava de alguma forma trapacear para conseguir as coisas. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas até mesmo ele não subtraía, ele não roubava. Por exemplo, ele intimidava tanto outras crianças que ele chegava, por exemplo, a criança comprava um brinquedo que era super moderno, sabe? Um brinquedo ia ser uns R$100. Ele tinha um brinquedo de R$5. Aí ele virava. Esse brinquedo de R$5 é muito bom e a gente vai trocar aqui agora. Tipo assim, ele sabia que ele não estava nem argumentando. Ele só fazia aquele jogo de palavras porque ele conseguia intimidar tanto outras pessoas que ele conseguia trocar. Então ele tinha um carrinho de R$5, trocava por um videogame, por um jogo de videogame. Então ele constantemente ele tenta intimidar outras pessoas, tenta mentir para outras pessoas para conseguir bens materiais. Quando eu dei o exemplo da pulseira no começo da aula, as pessoas iam com facas para a porta da escola, ficava esperando a gente, menino, né, tipo 12 anos, aí chegava a pessoa de 17 anos fazia isso com a gente. E uma vez, comigo, tinha uma pessoa que ele tem até histórico de criminalidade hoje, até hoje. Ele era mais velho que eu, acho que devia ter uns 2 anos. E, velho, ele chegou pra mim e falou, que pulseira bonita, deixa eu usar no meu braço. Aí eu falei, velho, como é que eu vou falar que ele não vai usar minha pulseira? Eu falei, tirei a pulseira e dei pra ele, uma pulseira de R$1, eram as pulseiras que a gente usava de plástico. Ele, beleza, depois eu te dou. Tá até hoje. Tá até hoje. Sabe? A pessoa que ele constantemente ele usa dessas... Professor, Oi. então todo transtorno de conduta é entre crianças e adolescentes, né? Gente,
A única exceção que a gente trata de transtorno da conduta para que não seja de criança e adolescente é porque se a pessoa tem esses sintomas que eu estou discutindo aqui agora na fase adulta, bem provavelmente ele será diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, que é o que eu comentei com vocês mais nas outras aulas, que é o que o senso comum muitas vezes chama de psicopata, que é um termo que até a psicologia trata algumas vezes psicopata, psicopatia, mas quando a gente pensa no DSM, no compêndio de psiquiatria, a gente fala de transtorno de personalidade antissocial, que é um transtorno da vida adulta. A única exceção do transtorno da conduta, quando não é para menores de 18 anos, é a ideia que o adulto tem esses sintomas aqui, mas a gente não consegue fechar nele um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que é bem raro. Geralmente um adulto com esses sintomas aqui, ele também emite os sintomas de um transtorno de personalidade antissocial e a gente diagnostica ele com transtorno de personalidade antissocial. Mas em regra, sim, transtorno da conduta é para criança e adolescente. E, gente, isso que eu tô falando aqui para vocês é como se fosse um manual do que a gente vê das crianças e adolescentes que cometem atos infracionais. É como se fosse uma receitinha do comportamento deles. Tudo que eu estou discutindo aqui é muito, muito, muito frequente. Quando vocês formarem, se alguém sair para a área criminal, vocês vão se deparar muito com isso. Crianças e adolescentes com esse tipo de comportamento, com esse padrão de comportamento. Por exemplo, frequentemente mente para obter bens materiais ou favores ou para evitar obrigações. A trapaça, que a gente já discutiu. Realmente é aquela criança, aquele adolescente que é o malandro. Uma analogia para a vida adulta seria como se fosse até mesmo um estelionatário. Sabe aquela pessoa que consegue ludibriar, tenta trapacear para conseguir algo? Ah, não, mas ó, amanhã você me vai dar os R$ 5 aqui, mas ó, eu trabalho vendendo isso, amanhã eu vou lhe dar R$ 20. E fica constantemente mentindo para conseguir bens materiais. Furtou itens de valores consideráveis sem confrontar a vítima. Quando a gente falou mais cedo, vocês lembram que eu falei em roubo, que aqui é até uma distinção do Código Penal. Quando a gente pensa que você subtraiu algo utilizando de violência ou grave ameaça, a gente está falando em roubo, que é o que como eu ainda citei para vocês, que no senso comum é o que a gente chama de assalto. No senso comum, lógico que na linguagem jurídica o termo técnico é roubo, mas quando a gente ouve no senso comum alguém falando de assalto, é essa ideia, que você subtraiu algo utilizando a força, utilizando de alguma violência ou grave ameaça, por mais que você não tinha uma arma, você falou, se você não me passar o celular, eu vou lhe matar, eu sei onde você mora, eu vou lhe matar, eu não tenho nada aqui agora, mas eu vou lhe matar. Isso é roubo. Quando a gente está pensando nesse sintoma aqui agora, furtou itens de valores consideráveis sem confrontar a vítima, é a ideia do furto. A criança ou adolescente invade supermercados, invade mercearias, invade padarias para subtrair coisas. E, gente, isso aqui é extremamente comum, sabe? É algo que... Professor, Oi. uma criança com TDAH Sim. tem muito desses sinais assim que o senhor colocou. Ela se encaixaria nesse tipo de transtorno? Não, olha, gente, não. TDAH é diferente do transtorno da conduta. Só que até no final da aula, acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque realmente é comum uma pessoa que tenha transtorno da conduta também tenha TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas não são coisas idênticas, não são coisas similares. O que acontece? A ideia é que muitas vezes os adolescentes têm esses dois transtornos. É tipo, vamos na pressão alta e diabetes. Ô, gente, eu vou falar uma coisa que eu não tenho nem tanto conhecimento. Mas são duas doenças diferentes. Só que às vezes é muito comum pessoas possuírem essas duas doenças. Então, quando eu penso em transtorno da conduta e TDAH, é mais ou menos essa lógica.
muitas pessoas que têm TDAH também têm, ou têm TDAH não, gente, perdão, tem transtorno da conduta, também tem TDAH. Mas realmente são duas coisas diferentes. Entendi. É o que a gente chama de comorbidade, que é a ideia da presença de mais de um transtorno, de mais de uma doença. Então, agora que a gente está na pandemia de coronavírus, com certeza vocês já devem ter escutado no jornal. As pessoas que estão morrendo de coronavírus já tinham outras comorbidades, sabe? A ideia é que a pessoa já possuía outras doenças, por exemplo, diabetes, pressão alta, alguma doença pulmonar. E o transtorno da conduta ele é muito correlacionado com realmente o TDAH, com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E não é difícil a gente tentar imaginar o porquê. Por exemplo, a pessoa que comete esse tipo de ato, por exemplo, mais para frente a gente vai discutir a pessoa que mata a aula, que dorme fora de casa, e a gente pensa no mau desempenho escolar. Então tem vários fatores que podem relacionar esses dois transtornos, mas há sim uma relação entre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com transtorno da conduta. Ô, gente, e só abrindo um parênteses novamente, essa relação é mais forte quando a gente pensa no transtorno da conduta. O que seria isso? Você observar TDAH em pessoas que já têm transtorno da conduta. A gente não está falando aqui que as pessoas que têm TDAH têm uma alta probabilidade de ter transtorno da conduta. A gente está pensando na relação um pouquinho reversa, que é o transtorno da conduta tem comorbidade com TDAH. Eu não sei se eu confundi mais ou piorei a situação. Não, eu compreendi. Eu consegui entender. Compreendeu, né? Tranquilo. Então, vamos andar mais um pouquinho. Gente, além dos sintomas que eu já falei aqui agora, e eu não sei se vocês perceberam também que esses sintomas que eu estou falando aqui agora, eles fazem parte de um grande grupo. Por exemplo, esses primeiros sintomas faz parte do grupo de sintomas que é agressão a pessoas e animais. Esses outros dois sintomas faz parte de um grupo de sintomas chamado destruição de propriedade. Os sintomas que a gente discutiu agora faz parte da falsidade ou furto. E agora a gente vai falar um pouquinho de violações graves de regras. Frequentemente fica fora de casa à noite, apesar da proibição dos pais, com início antes dos 13 anos de idade. Eu fui criado num lar razoavelmente tradicional, que eu nunca dormia fora de casa. Sim, dormia na casa de minha avó, na casa dos meus tios, de alguma coisa do gênero, mas não dormia na rua. Mas isso pode ocorrer com crianças. No começo, trazendo de novo o exemplo do coronavírus, no começo da pandemia, eles pegaram a fala de político para tirar sarro, para tirar chacota. Eu não lembro nem se foi a Dilma, eu tô achando que foi Dilma. Que foi algo do tipo, a gente tem que pedir para a população de rua, as pessoas em situação de rua, para ficar em casa. Aí todo mundo tirou chacota. Dilma mandando a pessoa que... Dilma, não lembro se foi Dilma, se foi outro político. Uma pessoa em situação de rua, que mora na rua, para ficar em casa. Gente, mas por incrível que pareça, realmente, eu não sei se a pessoa tinha esse conhecimento. É muito comum crianças e adolescentes em situação de rua, o que a gente chama no senso comum de morador de rua, que mora na rua, criança e adolescente que vive na rua, dorme na rua, tem uma casa. Tem um pai, eu tenho uma mãe, tem um tio, eu tenho um avô que tem uma casa, mas essa pessoa não mora nessa casa, não dorme nessa casa. Ela prefere dormir na rua. Isso é muito comum. E esse sintoma que a gente está falando agora justamente é isso. A pessoa sem nenhuma justificativa, a criança sem nenhuma justificativa, ela simplesmente fica a noite toda fora de casa. E aqui é um sintoma extremamente sério. Que aqui quem é pai ou quem, como eu, até esses dias era adolescente, imaginei você com 12, 13 anos de idade,
sair de casa às 5 horas da tarde e falar, hoje eu não vou voltar para casa, vou dormir na rua. E dormir na rua. Então já é um sinal, um sintoma que mostra o total desrespeito, o total indiferença ao cumprimento de regras. A indiferença total, a indiferença, sabe, até mesmo muitas vezes um prazer em quebrar regras, em quebrar normas sociais, em violar normas sociais. Fugiu de casa, passando a noite fora, pelo menos 2 vezes enquanto morava com os pais ou em lar substituto, ou uma vez sem retornar por um longo período. Que é bem parecido com o sintoma que a gente discutiu aqui agora, só que aqui a gente não tem um indicativo de idade. Então vamos imaginar que a pessoa de 16 anos de idade ficou uma semana fora. Simplesmente ficou uma semana sem aparecer dentro de casa. Se ele ficou uma semana sem aparecer dentro de casa, a gente está pensando aqui nesse sintoma. Ou se a pessoa várias vezes não dorme na rua. Se ela dorme na rua hoje, amanhã dorme na casa, 2 dias em casa, depois dorme na rua. E como eu falei, não é algo que a gente pensa, mas isso é extremamente atípico. Eu falei, a gente tem pessoas em situação de rua, que realmente moram na rua, que tem casas. Tem um pai, ou tem uma mãe, tem um tio, ou tem um avô, ou por algum motivo, ou sofreu violência sexual, ou sofreu violência física, ou qualquer outro motivo, ou por dependência química, eles vivem na rua. Eles moram na rua. Eles dormem na rua. Com frequência, falta às aulas com início na infância. Então, aqui já estou pensando naquele comportamento que quase todo mundo já deve ter feito, de ter faltado às aulas, matado às aulas. Criança ou adolescente. Eu, na minha adolescência mesmo, quando a escola propôs fazer umas aulas de revisão bem no horário da educação física. Tipo assim, muita gente matava essa aula. Só que esses sintomas aqui, esse sinal aqui, a gente está pensando em algo extremamente frequente. Então, uma pessoa que frequentemente faz isso. E esse sintoma aqui, acho que eu nem preciso me delongar muito nele. Por que eu não preciso me delongar muito nele? Porque ele já é autoexplicativo. A ideia daquela criança, daquele adolescente que constantemente ele falta às aulas. Constantemente ele prefere ir para outros lugares ao invés de assistir a aula. A gente vai para bares, vai cometer atos ilícitos. Então ele deixa de assistir a aula, de ir para a escola, sem nenhum motivo, por exemplo, de saúde, sem nenhuma dessas situações, nenhum desses motivos. Realmente ele quer não faltar a aula e não vai assistir a aula. Então é o que a gente chama mesmo de matar a aula. Transtorno da conduta. É uma perturbação comportamental, causa prejuízos clinicamente significativos no funcionamento social, acadêmico ou profissional. Gente, quando a gente discutiu normal e patológico, eu falei com vocês. Para a gente pensar em um transtorno, para a gente pensar num transtorno psiquiátrico, principalmente, a gente tem que pensar que isso está causando danos na pessoa. Que isso minimamente está causando um mau funcionamento social, um mau funcionamento acadêmico, um mau funcionamento profissional. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que a pessoa tenha vários desses sintomas aqui, só que isso não traz problema nenhum para ela. Ah, professor, é muito pouco provável que a pessoa tenha esses sintomas e que isso não cause problemas para ela. Mas vamos imaginar. Foi fisicamente cruel com animais. Você entende que a pessoa pode ser cruel com animais e isso, teoricamente, não causar nenhum dano social para ela? Ah, professor, como? É muito comum, principalmente no meio rural, adolescentes abaterem animais. Então, principalmente as meninas, 13, 14, 15 anos, matar um frango. A pessoa pode matar um frango de uma maneira mais cruel para ver o sofrimento dele e ele não ter nenhuma represária física por isso.
nenhuma represália social. O pessoal, ele tá matando, ele não sabe nem matar direito. Ó, pra tu ver como é que o frango ficou tanto tempo vivo. Quando a gente pensa cadê? Faltar às aulas. Frequentemente faltou às aulas. É algo que realmente uma pessoa pode fazer e não causar muitos danos na vida dele. Ele é muito inteligente, ele falta aula, mas mesmo assim ele consegue tirar boas notas. Então os professores acabam relevando. Os pais são ausentes, os professores chamam eles na escola, eles não vão. Então a pessoa acaba realmente matando aulas. Invadiu a casa do edifício ou o carro de outras pessoas realmente já é algo que como eu posso dizer, o dano é claro, mas vamos imaginar que além desses dois sintomas, ele mente com frequência para conseguir bens materiais. Só que é isso, ele mente, mas as pessoas acabam relevando isso. Consideram que esse ato dele de ficar mentindo muito é só algo da fase dele. É algo que não causa muitos danos. Se a pessoa tem esses 3 sintomas que eu falei aqui agora, mas que isso não causa nenhum perturbamento, nenhum prejuízo significativo na vida dele, a gente não fala que ele tem um transtorno. Mas realmente, o transtorno da conduta é algo tão relacionado a causar danos em outras pessoas, causar danos no patrimônio de outras pessoas, que realmente é muito difícil a pessoa conseguir emitir esses comportamentos sem ter nenhum prejuízo. É muito difícil você ser cruel fisicamente com outra pessoa e não ter nenhum prejuízo. Que você cometa furtos, cometa roubos e não ter nenhum prejuízo. Mas como eu falei, é muito difícil, mas não é impossível. Então a gente tem que citar. Para ter o transtorno, isso tem que causar danos significativos na vida da pessoa. Tem que causar realmente um mau funcionamento social, um mau funcionamento acadêmico, até mesmo um mau funcionamento profissional. Gente, por enquanto está tudo compreensível? E tudo beleza. Tudo beleza, professor. Gente, se vocês não estiverem entendendo algo, vocês podem interromper, viu? Porque realmente a aula de hoje é muita informação. Professor. Porque a aula de hoje é só sobre transtorno da conduta. Então a aula é só sobre esse transtorno. Tá. Tipo com início na infância. Gente, a gente pode ter mais de um tipo de transtorno da conduta. Por quê? Quando o transtorno inicia-se na infância, mais precisamente quando a gente pensa antes dos 10 anos, então um desses sintomas que a gente discutiu aqui foi fisicamente cruel, envolveu-se deliberadamente na provocação de incêndios, ou invadiu a casa, edifício ou carro de outra pessoa, frequentemente inicia brigas físicas. Se um desses sintomas apareceu na vida do sujeito antes dos 10 anos de idade, a gente fala que esse transtorno da conduta ele tem tipo com início na infância. Ô, gente, e isso aqui é um parêntese importante, porque aqui o operador de direito, ele não, em regra, o direito penal não é um modificador social. A gente está lá para punir ou para reabilitar a pessoa depois que o crime ocorreu. Os grandes vetores de mudança social, em regra, são as políticas públicas. Então, quando a gente pensa em educação, a gente está pensando em diminuir a criminalidade. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é extremamente correlacionado à baixa violência. Educação, extremamente relacionada à baixa violência. Índice Gini. Índice Gini é um índice bem legal, que mostra que quanto menos desigualdade social a gente tem numa região, a gente tem menos homicídios. Então a ideia é que eu não estou nem querendo falar que uma região é mais rica, eu estou falando que dentro daquela região a gente tem menos desigualdades sociais. Então a gente tem uma menor taxa de homicídios. E são índices que podem fomentar políticas públicas para diminuir a violência. O direito penal
muitas vezes está lá para atuar quando essas políticas não funcionam. Quando eu falo aqui típico início da infância, um sintoma antes dos 10 anos de idade, do ponto de vista social, de políticas públicas, é muito importante a gente sondar isso. Porque quanto mais cedo surgem os sintomas numa criança de transtorno da conduta, é mais provável que esse transtorno da conduta venha a se transformar em um comportamento delinquente na vida adulta. Então, quanto mais cedo, quando a gente pensa no típico início da infância, é muito mais importante a gente ter uma atenção redobrada do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Por quê? Porque torna-se mais provável da pessoa cometer um crime. Torna-se mais provável da pessoa desenvolver até mesmo um transtorno de personalidade antissocial na vida adulta. Então, quanto mais recente, quanto mais precoce os sintomas acontecerem, torna-se mais provável que isso cause danos, que isso venha a ter danos mais severos. Tipo, com o início da adolescência, a gente está pensando já que os sintomas de alguma forma surgiram mais tardiamente na adolescência. A gente já está pensando na criança que não apresentava sintomas, mas na adolescência começou a apresentar esses sintomas. Então aqui a gente já está pensando no modelo de início mais tardio, de início mais retardado. Que é grave, mas mesmo assim tem um prognóstico melhor do que com início na infância. Gente, prognóstico é um desenvolvimento. Em resumo, é como se fosse um desenvolvimento, como se fosse uma visão futura de qual seria o desfecho daquela situação. Quanto à gravidade, hoje a aula hoje vai ser bem curta, que eu acho que deve ter uns 5 slides, só acho que 1h30 a gente acaba hoje. Gravidade. A gravidade pode ser leve. Poucos ou alguns problemas de conduta estão presentes além daqueles necessários para fazer o diagnóstico. E estes causam danos relativamente pequenos a outros. Por exemplo, mentir, faltar à aula, permanecer fora à noite, sem autorização, outras violações. Quando a gente discutir os sintomas aqui, imagino eu que vocês consideraram alguns sintomas mais graves que os outros. Por exemplo, forçou alguém à atividade sexual. Esse sintoma, em minha opinião, é muito mais grave do que o sintoma de, com frequência, falta às aulas. A ideia é que a pessoa foi fisicamente cruel com outras pessoas, para mim é um sintoma muito, 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 muito mais grave do que uma pessoa que destruiu propriedade de outra pessoa. Ou que furtou um item. Gente, cadê o sintoma que eu acho legal? Aqui, frequentemente mente para obter bens materiais ou favores ou para evitar obrigações. Eu imagino, como vocês e a maioria das pessoas, consideram que você torturar uma pessoa, que você forçar alguém a uma prática sexual, é muito mais grave do que você mentir para ter um bem material. É um sintoma muito mais grave. Então, quando a gente fala em gravidade leve, a gente está pensando que essa criança, que esse adolescente tem um transtorno da conduta? Tem. Mas a gente pensa em sintomas mais brandos e em um menor número. Conseguiram que eu discuti vários sintomas. A pessoa pode ter nenhum sintoma daqueles, ou pode ter quase todos, ou todos. Então, quando a gente pensa em gravidade, a gente vai olhar a gravidade dos sintomas e quantos sintomas aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente apresenta. Se a gente pensa numa gravidade leve, a gente está pensando em poucos sintomas, em sintomas mais moderados, mais fracos. Moderado não é uma boa palavra. Que aqui até o próprio DSM ele traz os exemplos. Mentir, faltar à aula, permanecer fora à noite sem autorização e outras violações de regras. Quando a gente pensa numa gravidade moderada, o número de problemas de conduta e o efeito sobre os outros estão entre aqueles especificados como leves e graves. É a ideia do meio termo.
não é comportamentos leves, mas também não são comportamentos extremamente nocivos. Qual seria isso? Gente, furtar. Por mais que moralmente, a gente considere furtar algo grave, entre matar a aula e forçar alguém a uma atividade sexual, vocês entendem que, por exemplo, furtar enquanto no meio termo dessas duas situações, por exemplo, entre matar a aula e forçar alguém a uma atividade sexual, ou causar danos físicos, ser cruel a outra pessoa. Então, quando a gente pensa em gravidade moderada, a gente está pensando nesses sintomas, que são sintomas medianos, que não são tão leves como matar a aula ou mentir, mas também não são tão nocivos como forçar alguém a uma atividade sexual, causar danos físicos graves a outra pessoa ou ao animal. Quando a gente pensa que realmente aquele transtorno, perdão, pleonasmo, é de gravidade grave, a gente está pensando em muitos problemas de conduta, além daqueles necessários para fazer o diagnóstico, que estão presentes, ou os problemas de conduta causam danos consideráveis a outros. A ideia é, ou a pessoa apresenta os sintomas que são extremamente nocivos a ele ou outras pessoas, por exemplo, sexo forçado, crueldade física, uso de armas, roubo com confronto à vítima, ou ele apresenta vários dos outros sintomas. Então, quando ele tem vários sintomas, ou os sintomas que ele tem são extremamente nocivos, extremamente com alto potencial de danificar outras pessoas, danificar um animal, danificar a integridade física de outras pessoas, a gente fala que é um transtorno grave, de magnitude grave. Então, leve, moderado e grave são apenas níveis dentro do transtorno. Então, vamos imaginar aquele adolescente que ele reúne esses sintomas, ele constantemente é pego cometendo assaltos, como eu falei, que é um termo do senso comum, não é um termo muito técnico, o termo técnico seria roubo, de mercearias, padarias, até mesmo de pessoas voltando do cinema. Você está voltando do cinema, ele pega uma arma e furta o celular. Furta não, subtrai o celular, que aí seria um roubo. Ele com a arma subtrai o celular de uma adolescente, de outro adolescente ou de um adulto. A pessoa está voltando à noite do trabalho numa grande cidade, tem que passar por uma rua escura, e a pessoa força ela a pegar em seu órgão genital, em seu órgão sexual, a fazer algum comportamento sexual, a fazer algum tipo de conduta realmente de cunho sexual, que não necessariamente seja o sexo, masturbação. A gente está pensando que esse sujeito, que esse adolescente, ou que essa criança, realmente ela tem um comportamento mais grave. Ela tem um potencial de causar danos a outras pessoas muito mais alto, muito elevado. Então a gravidade justamente é isso, a gente olhar para o transtorno e perceber que dentro deles tem diferença. Vai ter pessoas com transtorno da conduta que não vai ter nenhum desses sintomas de agressões físicas. Professor, deixa eu interromper a Jane que está falando. Parece que Pode falar, todos esses comportamentos dá a impressão que a raiva ou a ira está no meio, motivando. É isso? Ou não? Não necessariamente precisa ser. Não necessariamente precisa ser raiva, porque vamos imaginar. Se a pessoa ela frequentemente mente, não necessariamente ela precisa ter uma raiva para ela frequentemente mentir. Furtou itens. A pessoa pode furtar muitas vezes até mesmo por questões sociais. Motivar as pessoas, por exemplo, ao vandalismo, a tudo que permeia, porque realmente o vandalismo realmente parece que está muito relacionado à raiva de alguma coisa. Mas muitas vezes pode ser até mesmo reconhecimento social. Sabe, adolescente, vou pular ali e vou quebrar o bebedouro.
Então, falta aula, é porque ele quer Sim. transgredir alguma coisa, mostrar que ele Hoje pode. Entendeu? eu vou falar um negócio aqui. Quando eu era criança, adolescente, eu não esqueço disso. Aliás, tinha um tempo que eu não lembrava disso. Criança e adolescente parece que ele tem uma... É tão sensível ao reconhecimento social que uma vez minha avó até hoje ela mora perto do colégio modelo. Eu não esqueço isso. Um dia a gente acho que estava soltando pipa, nem lembro o que a gente estava fazendo na porta. E a gente viu que o guardinha pegou um pombo na rua, botou dentro da caixa o pombo, botou em cima do negócio que tinha lá dentro do modelo e botou uma pedra dentro. Aí a gente viu isso e a gente falou, não, a gente vai lá soltar o pombo. Mas a gente não sabia se o pombo era dele, o que que era aquela história. E tipo assim, o prazer da gente era a gente ir lá só pelo prazer de soltar o pombo do guardinha. Tipo assim, o pombo tava lá dentro da caixa, a gente ia lá e soltar. Quando a gente pensa em comportamento de vandalismo, a gente pode pensar nessa mesma motivação, sabe? Eu vou pular ali e vou pinchar lá dentro do colégio. Alguém fala, duvido que você faz. Eu faço. A pessoa vai lá e tem um super reconhecimento social disso. Realmente, fulano tem coragem, fulano fez isso. A pessoa quebra um bebedouro, os colegas acham engraçados. Então, tipo, não necessariamente tem a raiva. Mas realmente, quando a gente pensa em alguns tipos de comportamento, por exemplo, foi fisicamente cruel com pessoas e com animais. Crueldade já parece que está imbricado com raiva, sabe? Realmente, você ser cruel parece que você está com raiva daquele objeto, daquela pessoa, daquele animal. Mas, por exemplo, matar a aula, não. Você pode estar matando a aula por vários outros motivos. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Conseguiu, professor. Ficou claro, gente? Ficou claro. Porque, tipo assim, realmente é um comportamento que muitas vezes está relacionado com raiva, quando a gente até associa as pessoas que a gente vê com esse comportamento. Porque, igual eu comentei com vocês, eu tenho quase certeza que vocês conhecem alguém com esse tipo de comportamento. É isso, professor. Eu conheço uma pessoa com esse tipo de comportamento. Eu tenho até a pergunta. Eu achei assim, você falando, professor, aí, muito parecido, assim, diagnóstico de um para o outro aí, entendeu? Foram vários exemplos, mas sempre parecido. A pergunta é o seguinte: todos esses sintomas, professor, digamos esses elementos nocivos, que foram expostos durante a infância, é revertido de que forma para superar isso na idade adulta? Gente, é isso. Quanto mais precoce um acompanhamento, é melhor. Porque, por exemplo, frequentemente dorme fora de casa à noite, apesar de proibição dos pais, com início aos 13 anos de idade. É um sintoma extremamente nocivo, extremamente grave. Da pessoa dormir, até mesmo morar na rua, criança e adolescente. E é um sintoma que a gente precisa de um acompanhamento social. Hoje a gente tem vários órgãos públicos, em regra, que estão aí para tentar dar um amparo a situações que, de alguma forma, corroboram com esses sintomas. Por exemplo, CRAS e CREAS. CRAS é o Centro de Referência à Assistência Social e CREAS é um Centro de Referência especializado em assistência social, que são órgãos públicos que, de alguma forma, eles tentam, como posso dizer, fomentar um ambiente social mais saudável para que a gente não consiga observar esse tipo de comportamento. Por que eu estou falando isso? Vou até adiantar uns slides aqui. Espera aí. A gente tem alguns fatores de riscos. Fatores que, de alguma forma, tornam mais prováveis esse tipo de comportamento. Por exemplo, negligência parental. Se os pais são negligentes, os pais, de alguma forma, são despreocupados. A pessoa dorme na rua, o pai não está nem aí, a mãe não está nem aí. O pai e a mãe não estão nem aí de alimentar a criança, o adolescente. Consome bebidas alcoólicas frequentemente, até mesmo disponibiliza para criança ou para adolescente. Abuso físico ou sexual. Então, se a criança ou adolescente sofre abuso físico ou sexual, aumenta a probabilidade de ele ter esse transtorno. Falta de supervisão, que também entra um pouquinho em negligência parental. Institucionalização. A criança ou adolescente que, de alguma forma, foi institucionalizada. Ou
mora em um abrigo, mora em um albergue, mora em alguma instituição do gênero. Criminalidade parental. Se ele está inserido em um meio que os pais, os tios, os avós, de alguma forma a família, já constantemente comete crimes, tem a probabilidade maior dele cometer crimes também. Ou cometer crimes também. Não, também tem a probabilidade maior dele cometer crimes, mas tem a probabilidade maior dele desenvolver o transtorno. Então, gente, é muito importante a gente tentar controlar o ambiente social dessa pessoa. Então, no caso, essa criança e adolescente não está assim, ela não é assim, ela está assim, né? É tipo, não é uma coisa que ela nasce. Isso, para mim, é uma das coisas mais complicadas que a gente tem em transtorno psiquiátrico. Tipo assim, a pessoa é assim ou tá assim. Porque, realmente, que é uma abordagem que eu sigo, que muitos psicólogos seguem, muitos psiquiatras seguem, que se a pessoa parou de emitir esses sintomas, esses sinais, para mim, ela não tem mais o transtorno. Então, se a pessoa foi diagnosticada com depressão, se foi diagnosticada com esquizofrenia, que qualquer transtorno, se ela não emite mais os sintomas, para mim ela não tem um transtorno. Quando a gente fala, ele não é assim, ele tá assim, realmente é isso. Se a gente pensa que a criança para de emitir esses sintomas, esses sinais, a gente está falando que ele não está mais com aquele transtorno. Lógico que é uma opinião que não é unânime dentro da psiquiatria e da psicologia. Quando a gente pensa em diagnósticos psiquiátricos, tem-se muito rótulo de se você foi diagnosticado com aquilo, por mais que você parou de emitir os sintomas, você ainda tem aquele diagnóstico. Mas há quem pense o contrário, que eu me incluo nisso, que é se você parou de emitir os sintomas, que justamente foi o que lhe deu o diagnóstico, foram os sintomas. Então, se você parou de emitir aqueles sintomas, você não tem mais aquele transtorno, você não está mais com aquele transtorno. E, gente, transtorno da conduta, a gente consegue realmente modificar a criança ou adolescente. Então, ela pode ter transtorno da conduta e a gente consegue reduzir os sintomas e até mesmo fazer que a criança não emita mais esse tipo de comportamento. E como é importante, o que a gente pode fazer para isso? Apoio social. Então, se a pessoa constantemente ela sofre violência na casa, até mesmo violência sexual, a gente tem órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quando a gente pensa em conceito tutelar, quando a gente pensa até no CRAS, no CREAS e até mesmo na sociedade. O ECA fala que a gente é responsável pelas crianças e adolescentes, a gente como sociedade. Se o poder público de alguma forma consegue... Oi. Mas depois que essa criança for totalmente corrompida, você acha que ela tem como voltar ao que ela era antes? Se a gente conseguir... Ou ela vai ser totalmente... Tem. Quase tudo de comportamento a gente consegue dar uma modificada. Só que é isso, é muito complicado, que parece que a gente não tem meios de realizar essas mudanças. Porque, por exemplo, tem um caso que ele foi muito famoso de Pedrinho Matador. Pedrinho matou muita gente. E o que a gente fez com o Pedrinho? Botou o Pedrinho dentro de uma cadeia. Que é um péssimo instrumento de ressocialização. A gente tem um baixíssimo grau de ressocialização dentro de instituições penitenciárias. Então a reincidência é muito alta. Você volta a cometer crimes com muita frequência. Quando a gente pensa no transtorno da conduta, de uma pessoa que comete isso muito grave, não necessariamente a vida dela vai se desenrolar dessa forma. Pedrinho Matador, quem quiser até dar uma pesquisada na vida dele, ele realmente revolucionou os noticiários da época, porque realmente parece que ele chocou pela crueldade, pela quantidade de assassinatos. Ele cumpriu a pena dele e hoje ele vive na sociedade razoavelmente sem nenhum problema. Sabe? Ele não comete mais crimes. Eu convivo com a pessoa que convivo assim, né? Já às vezes jogo bola com essa pessoa, mas é uma pessoa hoje totalmente tranquila.
E eu acho que se eu fosse tentar olhar esses sintomas aqui, ele se enquadraria em transtorno da conduta. Ele foi até mesmo preso na vida adulta. Na vida adulta ele foi preso, ele cometeu... agora eu já não sei se ele cometeu só furto, mas não, ele cometeu também roubo. Ele estava com a mão armada cometendo subtração de coisas. Realmente ele foi encarcerado e hoje ele vive sem emitir nenhum desses sintomas. Então a gente consegue mudar quase tudo de comportamento. Então, a pessoa era mal criada, a gente consegue mudar. A pessoa tem uma predisposição para o crime, a gente consegue mudar. Só que é isso, a gente precisa de um conjunto complexo de fatores. Por quê? Porque quando a gente pensa em ambientes que de alguma forma corroboram para esse transtorno. Então a pessoa sofre violência, a pessoa vive em um ambiente social muito precário, socioeconômico. Então ele chega em casa e não tem comida. Então ele precisa subtrair coisas para comprar comida. Que eu acho que do transtorno da conduta é uma das coisas mais cruéis que a gente tem, porque realmente, quando a gente fala, furtou. Mas o furto pode estar relacionado a várias situações. Por exemplo, fome. A pessoa pode estar passando fome e cometer um furto. É muito diferente da pessoa que furtou para ganhar dinheiro para comprar um videogame. Só que a gente tem vários furtos na infância e na adolescência que realmente são furtos relacionados a questões sociais. A pessoa não tinha dinheiro para comprar aquilo. Hoje eu não vejo tanto, ou se tem, as crianças fazem de maneira muito mais bem feita do que antigamente. Meus pais são comerciantes, eu também. E antes era muito comum, eu lembro quando eu era mais novo, crianças entrarem no mercado para roubar biscoito, subtrair biscoito. Eles entravam, não sei o que, botavam o biscoito dentro do bolso e subtraía. Então a gente vê que realmente é um tipo de conduta muito relacionada a condições sociais. A pessoa não tinha condição de comprar um biscoito. E, gente, eu não estou defendendo a conduta, só estou tentando explicar. A pessoa não tinha condições sociais de adquirir um biscoito e subtrair aquele biscoito. Subtrair aquela comida. E é muito comum a pessoa subtrair realmente alimento. Então, quando a gente traz isso, a gente pegou uma pessoa cometendo furto, a criança ou adolescente, e a gente acaba trazendo o Estado para intervir. Aí o Estado vai lá e faz intervenção na pessoa educacional, bota a pessoa para fazer um curso. Aí acaba esse curso, acaba até mesmo internamento, que o Estado pode até mesmo internar um menor infrator. E a pessoa volta para o ambiente, e o ambiente está a mesma coisa. Ela continua não tendo dinheiro para comer, continua tendo no lar que o pai é alcoólatra, que o pai comete violência física ou sexual com ele. Então é muito provável que ele não mude o comportamento. Então, realmente, é um problema que ele é muito complexo. Por mais que a gente fale, se você muda a pessoa, ela vai... Quem sabe o que é certo faz o que é certo. Mas na prática, a teoria é muito diferente. Então, se você, mesmo que você consiga, de alguma forma, mudar o sujeito, mas se o sujeito volta para o mesmo ambiente, num ambiente que ele não consegue arrumar emprego, que ele já tem o estigma de ter sido internado por ter cometido um ato infracional, que o pai, como eu falei, o pai alcoólatra, bate na mãe, tem violência sexual com ele, é muito pouco provável que a gente consiga reabilitar essa pessoa. A gente tem que tentar mudar também o ambiente dela. A gente tem que proporcionar um ambiente que ela consiga um trabalho, que ela realmente não passe fome. Porque é cruel a gente querer que uma pessoa que passe fome não consiga adquirir alimento. Por mais que, e, gente, eu não estou fazendo uma defesa aqui do furto. Eu estou falando que realmente a pessoa que está passando fome é muito mais provável que ela recorra a medidas extremas. E se a gente for olhar a fundo, acho que quase todo mundo pensa isso.
relembrando a questão do coronavírus, logo no começo, muita gente argumentava, se o comércio ficar fechado muito tempo, as pessoas vão começar a passar fome e vão começar a saquear. Então, a gente já tem essa percepção que realmente, em situações extremas, as pessoas parecem que têm condutas extremas. Então, vamos imaginar uma pessoa que constantemente vê violência. Que a violência é um meio até mesmo legítimo, onde ela mora, para conseguir coisas. Então, o pai dela subtrai coisas na rua, rouba coisas na rua. E aquilo é uma conduta normal, é muito mais provável que ela tenha essas condutas e realmente é muito mais difícil a gente tratar. Então, realmente, a gente tem que pensar que o tratamento de um transtorno da conduta, ele tem que operar em vários fatores. Então, você tem que atuar diante do sujeito, tem que atuar junto da escola para que a pessoa tenha um bom desempenho escolar. A gente tem que atuar até mesmo no lado social. A gente tem que falar, minimamente esse sujeito tem que ter alimentação. Qual é o ambiente que ele vive? Ele vive numa boca de fumo. Será que a gente não consegue tirar ele desse ambiente? Então, é um conjunto de fatores. Tá tranquilo, gente? Alguém quer fazer um comentário? Discorda do que eu falei? Professor. Gente, vocês podem interromper e podem comentar qualquer coisa. Tá tranquilo, a aula tá muito boa, o assunto é muito difícil, professor. Gente, o assunto é... Tranquilo. Gente, eu não sei nem se não é nem muito bem difícil. Eu acho que é porque, como é uma aula só sobre um assunto, aí acaba que eu escolho ser mais detalhista um pouco. Tanto que o livro de vocês, essa aula seria bem rapidinha. Tanto que quando essa aula é presencial, geralmente eu dou ela e outra aula junto. Só que aí, para não ficar embaralhando, e como a gente tá folgado em tempo, eu falei, vou fazer um pouquinho aula um pouquinho mais específica, que aí eu só dou sobre esse tema, para não... Porque a gente está adiantado, a gente não está atrasado em aula. Mas enfim, qualquer coisa, acabando aqui, vocês deem uma relida na aula durante a semana, que vai ficar bem mais claro, que vocês vão ver que, no geral, a ideia é um transtorno que acomete crianças e adolescentes em regra, e estão relacionados a comportamentos reiterados, frequentes, de agressão, de transgressão de regras, de destruição de propriedade, de causar sofrimento em pessoas ou em animais. Então, no geral, é isso. E tem algumas características. Quando a gente pensa em transtorno da conduta, a gente tem que especificar também se esse sujeito tem, por exemplo, ausência de remorso ou culpa. É a ideia daquela pessoa que comete o crime, que comete o ato, só que ele não tá nem aí. Ele não lamenta. Se a gente pegar ao longo da vida da gente, quantas vezes a gente não se pegou, sei lá, no chuveiro ou na cama, pensando que eu poderia ter agido de maneira diferente naquela situação. Eu acho que eu fui muito grosso com o ciclano. Eu acho que eu não precisava ter falado aquilo. Gente, isso é o que a gente chama de remorso, isso é o que a gente chama de culpa. Quando a gente pensa no transtorno da conduta, pode ser que essa criança, que esse adolescente, ele não tenha isso. Você chega para a pessoa, você matou. Antes de matar, você estuprou e torturou. Você acha que você sente culpa, você sente remorso? Não. Se eu tivesse aqui agora, eu faria de novo, sabe? A pessoa gritar, pedia para parar, eu estava totalmente normal, não sentia remorso nenhum. A gente tem que especificar se o transtorno da conduta de alguma forma tem esse tipo de característica. Ou pode ser que ele seja, por exemplo, insensível. O que é insensível? A ideia de falta de empatia. Você está nem aí para o sentimento de outras pessoas. Você é frio, você é desinteressado. É aquela ideia. O que é empatia? Empatia, a grosso modo, em resumo, é a gente se colocar no lugar de outra pessoa. Então, quando a gente pensa que a criança ou adolescente ele é insensível,
a gente está pensando que ele é totalmente indiferente ao sentimento de outras pessoas. O que é isso? Quando a gente deu o exemplo do bullying. A pessoa está nem aí se ele faz o meme, se ele... Olha, tá aí uma conduta que quando eu falei do crime de tortura, que eu acho extremamente nocivo. Tem outro crime que eu acho extremamente... como eu posso dizer... frio, antipático, que é a ideia de pessoas que de alguma forma divulgam conteúdo sexual não consentido de outras pessoas. Que é isso? O cara namora com a menina, grava uma relação sexual, a menina termina com ele, ele vai lá e joga isso no WhatsApp. E eu acho muita sacanagem. Porque a pessoa está claramente ignorando ou não está preocupada com o sentimento de outra pessoa. Então, ela não se coloca no lugar do outro, sabe? Ele não se coloca no lugar do outro. De pensar, é uma mulher na sociedade machista que a gente tem hoje. Se eu divulgar um vídeo dela realizando um ato sexual, eu posso, de alguma forma, prejudicar ela quase que para a vida toda. Porque a sociedade marca muito isso, principalmente no público feminino. Esse é um exemplo de falta de empatia. Se, de alguma forma, eu constantemente boto um apelido na pessoa e tento prejudicar ela com essa violência psicológica, eu estou pouco me lixando, estou pouco me ligando com o sentimento dela. Eu estou totalmente indiferente. Isso é o que a gente chama de insensível, falta de empatia. Quando eu penso em despreocupado com o desempenho, eu imagino que vocês estejam preocupados com o desempenho de vocês nas disciplinas da faculdade. Eu imagino que entre passar ou perder, para vocês é uma grande diferença. Vocês preferem passar. Vocês têm total desejo, total incentivo para isso, para obter uma avaliação positiva. Quando a gente pensa despreocupado com o desempenho, a gente está pensando na criança e no adolescente que ele realmente não demonstra, ele não aparenta ter nenhuma preocupação com seu baixo desempenho escolar, com seu baixo desempenho até mesmo em outras atividades laborais ou sociais. Então, ele está lá, tendo péssimo desempenho, tirando zero e fazendo piada. Ah, mais um zero, só falta um agora para fazer 10. E ele constantemente se mostra indiferente a isso, com seu desempenho. É uma das características que a gente pode observar no transtorno da conduta. E quando a gente pensa, por último, aqui em afeto superficial ou deficiente, a gente está pensando em a criança ou adolescente que realmente ele tem dificuldade ou até mesmo ele não demonstra emoções. Sabe, aquela pessoa extremamente severa, extremamente grave, que ele não consegue ser, por exemplo, fazer brincadeiras sinceras, de alguma forma, ser sincero com outras pessoas. Ele parece ser sempre superficial. E isso é tão claro em pessoas com afeto superficial, que quando você conversa com alguém com esse tipo de comportamento, você sempre fica com o pé atrás. Por exemplo, perto de onde eu morava lá em Vitória da Conquista, onde eu fiz a faculdade, tinha um adolescente que ele constantemente ele subtraía coisas, já tinha um comportamento de abuso de substâncias, e ele constantemente ia usar drogas na rua que eu morava. Na rua que eu morava tinha um terreno baldio, só que ele era murado e dava para pular no lugar. Ele pulava lá dentro e ficava usando drogas. E ele tinha um afeto tão superficial, que ele já pegou, tipo assim, eu no ônibus para conversar comigo, no ônibus, assim, no ponto de ônibus, para conversar comigo umas 4 vezes. E você via que a conversa dele era totalmente superficial. Tipo assim, ele olhava assim, tu mora na rua ali, né? Eu falei, no prédio, né? Eu falei, Ele, Tipo assim, a conversa parecia que eu até ficava com o pé atrás, porque parecia que a conversa não tinha o objetivo de um diálogo, era só para, sei lá,
tentar colher informações, ou de alguma forma... O que ele falava ali, notava-se que ele não estava sinceramente engajado na conversa. E você vê ele constantemente sério, constantemente parecendo que não tinha emoção nenhuma. Isso é o que a gente chama de afeto superficial, o afeto embotado, deficiente. Prevalência, gente, já está acabando. 4% da população, a gente pode falar que tem transtorno da conduta, que é um número razoavelmente alto. A prevalência é muito maior em meninos. E, por incrível que pareça, quando a gente pensa em transtorno, quando a gente pensa em esse tipo de comportamento relacionado a crimes, a gente vê muita diferença entre países. Então, países com IDH mais altos, a gente vê, por exemplo, a taxa de homicídio menor. Quando a gente pensa em transtorno da conduta, a gente vê essa prevalência em vários países diferentes. Independente do país ter um alto índice de desigualdade social ou não. Aqui eu até já comecei a discutir com vocês. Tem alguns fatores de risco que tornam mais provável que a pessoa tenha transtorno da conduta. Negligência parental, abuso físico ou sexual, falta de supervisão, institucionalização, criminalidade parental e outros fatores. Se o sujeito está inserido no ambiente social, no ambiente que de alguma forma é precário, é negligente, ele sofre abuso físico ou sofre um abuso sexual, ou tudo isso, a gente observa que realmente essa pessoa tem uma probabilidade maior de vir a ter um transtorno da conduta. A gente tem uma coisa aqui que eu acho bem legal, que não é muito tema da aula, mas vocês estão vendo psicologia agora, acho quase tudo que é interessante eu gosto de falar. Institucionalização é uma coisa extremamente problemática que a gente tem no comportamento humano. E o direito, ele resguarda muito por isso. Tanto que a gente tenta, em última, sabe, como última medida, a gente tirar alguém dentro de um lar, dentro de um ambiente familiar, para institucionalizá-lo em um órgão, em uma instituição. Institucionalizado numa instituição é ótimo. De inseri-lo em uma instituição. Por quê? Porque, gente, isso parece que é como se fosse uma vacina ruim para a pessoa. Sabe, tem muita gente que acha que a vacina acaba piorando. Tem pessoas que acreditam nesse mito. Quando a gente pensa em institucionalização, é como se fosse uma medida que acaba piorando, na maioria das vezes, o comportamento da pessoa. Então, muitos transtornos, muitas situações problemáticas do ponto de vista comportamental está relacionada à institucionalização. Por isso que o direito, por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso até mesmo o Conselho Tutelar, ele preza como eu posso dizer, por manter a criança ou adolescente na família, não institucionalizar. A gente observa que, por mais que o ambiente familiar muitas vezes é problemático, institucionalizar não seria a melhor saída. Então é melhor você tentar de alguma forma modificar o ambiente familiar dele. Tipo assim, se ele está sofrendo agressão, a gente vai fazer que aquele pai e aquela mãe pare de agredir. A gente só institucionaliza se a gente não conseguir que isso ocorra. A gente não vai utilizar como primeira medida a institucionalização, porque realmente isso causa vários danos. E genético. Gente, quase tudo dentro da psiquiatria a gente tem uma correlação genética. Então, se seu pai ou seu irmão tem esse transtorno, é muito provável que você também tenha, mesmo que você viva em um ambiente totalmente diferente. E aqui eu recorro a vocês para vocês lembrarem dos experimentos com gêmeos. Mesmo criado em lares diferentes, a gente via que eles tinham probabilidade maior de serem parecidos. A ideia aqui é a mesma. Mesmo que criados em lares distintos, se você tem um pai ou se você tem um irmão que tem esse tipo de transtorno, é mais provável que você também tenha. O prognóstico, como é que isso desenvolve? Gente, é muito pior quando inicia-se na infância, como eu falei. É muito comum comorbidade com TDAH, que eu também comentei no começo, que a colega perguntou, que realmente é muito comum
a relação da pessoa ter transtorno da conduta e também ter TDAH. Comorbidade com o uso de substância. Então, é comum que a pessoa tenha transtorno da conduta e também tenha algum transtorno relacionado ao uso de substâncias, drogas ou álcool. Transtorno de conduta. Gente, como eu até comentei já em sala de aula, quando o adolescente comete uma conduta que é tipificada no Código Penal, a gente fala que esse adolescente cometeu um ato infracional. O que é isso? O adolescente mata outra pessoa. A gente não fala que o adolescente cometeu crime de homicídio. Ele cometeu ato infracional equiparado ao homicídio. Se o adolescente ele utiliza uma arma para subtrair um celular, ele não cometeu roubo, ele cometeu ato infracional equiparado ao roubo. E por mais que a gente ache que há uma impunidade da criança e do adolescente, a lei ela é clara a enumerar várias consequências, várias punições, tá? Que a palavra não seria nem muito punição, que a ideia é ressocialização. É como se fosse um tratamento quase que curativo da criança e do adolescente. A gente tem várias consequências para esse ato infracional. Por exemplo, medidas socioeducativas. Quando eu falei sobre os sintomas de usar arma para causar um dano, um bastão, eu estudei sim, na mesma escola, com uma pessoa que uma vez ele engajou-se em uma briga com outro menor de idade. E ele, nas palavras dele, ele fala que ele quebrou a cabeça do menino. Realmente, ele pegou, eu não lembro se foi uma pedra ou foi um bastão, e bateu na cabeça da pessoa. E realmente, saiu muito sangue. Eu não estava na cena, gente. Ele que conta essa história. Que saiu muito sangue, parece que a pessoa desmaiou. E ele teve que passar por umas medidas socioeducativas. Eu não sei se foi curso. Realmente, o dia que ele falou, eu me esqueci. Mas o que é isso? A ideia é que a gente está... É uma consequência, tal qual como se fosse uma pena, mas sem caráter punitivo. A gente tenta, de alguma forma, ressocializá-lo. E tenta, de alguma forma, mudar aquele comportamento. A medida mais drástica que temos para um adolescente que comete ato infracional é a internação por, no máximo, 3 anos. E, como eu falei, não tem um caráter punitivo. O caráter aqui é que a gente tenta, de alguma forma, ressocializar, reeducar o adolescente. Tanto que vocês que são mais novinhos, como eu não sei se vocês lembram, mas antes a gente tinha um instituto que só fez mudar o nome, convenhamos, que se chamava-se FEBEM, que era onde o adolescente ia quando cometia um ato infracional e a consequência daquele ato era internação. E muitas pessoas falavam, FEBEM é como se fosse um presídio, só que para criança e adolescente, ou para adolescente. Só que poderia ser que ela funcionasse como isso. Mas a ideia não é essa. Tanto que o próprio nome dela era Fundação do Bem-Estar do Menor. A ideia era que a gente realizasse uma socioeducação com o adolescente, uma reeducação do adolescente. Então não tinha um caráter punitivo. Realmente, quando a gente fala que a justiça brasileira é muito branda com o adolescente, eu concordo no sentido que o objetivo da justiça não é punir, realmente. A gente não tem uma justiça, um sistema do direito penal, de direito da criança e do adolescente que vise punir. A gente visa reeducar. Quando uma pessoa com mais de 18 anos comete um homicídio, entre outros objetivos da pena, a pena tem o objetivo de punir. Quando um menor de 18 anos pratica um homicídio, aliás, um ato infracional equiparado ao homicídio,
que a gente, um interno em uma instituição, a gente não quer punir. A gente quer que aquele comportamento não ocorra mais. A gente quer realmente, plenamente, educá-lo, reeducá-lo. E era isso. Alguma dúvida, algum comentário? Não. Não, professor. Gente, pode falar Não. qualquer coisa. Não? Olha o slide aqui. Pode falar, macho. Agora, desde antes que passou isso, eu fiquei lembrando uma coisa. Eu acho que deve ser um transtorno. Tem pessoas, professor, que se transformam todinho, assim, tanto na infância como na juventude, como na fase adulta, quando é contrariado. Entendi. Gente, mas é isso. Quando você fala em contrariado, tem pessoas que, e até mesmo por histórico de vida, de como foi criado, é extremamente pouco, como eu posso dizer, receptivo à frustração. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa que você contraria a vontade dela, ele acaba tendo uma reação extremamente exacerbada. Meu sobrinho, por exemplo, ele tem 4 anos de idade. Ele mora com a gente, meu sobrinho, né? E ele é o primeiro neto dos meus pais. E eu já observo que ele é extremamente pouco receptivo a ser contrariado. Porque realmente ele tem um histórico de vida que a gente acabava fazendo, como eu posso dizer, sendo muito conivente com ele. Por exemplo, e ele é uma criança extremamente agitada, então ele gosta muito de brincar. Então, por exemplo, eu não lembro que eu, quando era criança, podia fazer isso. Por exemplo, ele quebra muita coisa aqui brincando de bola dentro de casa. E realmente, se você for falar para ele que ele não pode jogar bola dentro de casa, ele acha um absurdo. E ele começou a ter mesmo a chorar. E era uma coisa que realmente era para ele tentar, ele já tinha uma idade para ele compreender que ele não poderia jogar bola dentro de casa. Aí vocês falam, Lucas, mas é uma criança. Gente, mas isso se estende ao longo da vida. Se a pessoa poucas vezes passa por situações que ele é contrariada, ou quase sempre a gente, de alguma forma, faz a vontade dessa pessoa, é muito mais provável que quando ela passa por uma situação que ela é contrariada, que ela reaja de uma maneira, sabe, extremamente desproporcional. E isso acontece muito com figuras de poder. Por exemplo, vira e mexe a mídia traz algum caso, por exemplo, de um juiz, de um oficial militar, numa situação que, pra gente que, abre aspas, somos pessoas comuns, é totalmente normal. Você tá no elevador, você vai entrar no elevador e o elevador tá cheio. E a pessoa fala, tu não pode ir não, porque tá cheio, tá muito pesado. E a pessoa surta. Como assim não posso ir? A pessoa saca a arma, não, que vai sair é você, que eu vou ir. E isso é muito relacionado, aparentemente, ao histórico de vida. Realmente, aquela pessoa não tem um histórico de vida de ser contrariado. Então, quando ele passa por essa situação, ele reage de uma maneira extremamente emotiva, exacerbada, desproporcional. Eu não sei se era isso que você tinha perguntado. Era isso mesmo, professor. Isso mesmo. Não, e é muito comum, gente. E realmente a gente pode modificar isso. Criança muito mimada faz muito isso. Hoje, tá com esse negócio de coronavírus, eu não tô vendo muito mais criança no supermercado. Mas eu não sei se vocês já testemunhavam isso também. A criança queria um Danone. E a mãe não queria dar, porque ela queria que a criança chegasse em casa e almoçasse. E a criança se joga no chão do supermercado, fica gritando, e a mãe vai lá dar o Danone. Por mais que pareça algo inocente, você está ensinando a pessoa a não ter uma resistência à frustração. A pessoa não consegue se frustrar de uma maneira saudável. Então, gente,
o mundo adulto é baseado em frustração. Tipo assim, imagino eu que ninguém aqui vive 100% fazendo o que quer. Imagino eu que várias coisas que vocês gostariam de fazer, vocês não podem fazer. E realmente é algo importante na vida do sujeito que ele consiga, como eu posso dizer, responder de forma saudável essas frustrações, porque realmente a gente está exposto a frustrações constantes. Se você desde da sua infância você é, como eu posso dizer, ensinado a não lidar bem com frustrações, isso bem provavelmente vai lhe acompanhar durante sua vida. Mais alguma pergunta, Luciano? Alguma coisa? Você pode ficar à vontade. Gente, a gente tem tempo ainda. Muito tempo, diga-se de passagem. Não, tá tranquilo, professor. Gente, a gente tem tempo. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tudo já, professor. Gente, Tudo tranquilo, tudo tranquilo? Tranquilo. Gente, então